Olá, amores e amoras, bem-vindos a uma nova fase aqui do canal, em que eu vou trazer para vocês alguns conceitos de astrologia. Eu tenho muito o objetivo de trazer vários vídeos aqui em que eu vou falar sobre os conceitos de astropsicologia, debater um pouco algumas questões bem psicológicas dos signos e de outras coisas no mapa astral, né? De planetas e aspectos e etc. E também falar um pouco de questões sociais e astrologia, como a era de Aquários e os ciclos dos planetas e a nossa sociedade. Mas eu ficava muito me debatendo se eu já entrava nisso de cara ou se eu fazia um pouco do beabá primeiro. E eu resolvi trazer aqui primeiros conceitos básicos, até conversando com algumas pessoas, percebendo que tem algumas coisas aqui na linguagem que as pessoas se confundem um pouco, não entendem. Então, para facilitar o entendimento de todos nós, eu vou começar aqui agora uma série de vídeos falando sobre o básico do básico da astrologia. Começando com esse aqui, que é sobre o que é astrologia. Então, nós vamos começar com o básico do básico. O que é astrologia? E eu quero começar com o que não é a astrologia, para a gente tirar algumas coisas do caminho, certo? A primeira coisa é a astrologia não é uma ciência como conhecemos agora, né? Com o conceito de ciência que a gente costuma ligar. Nos nossos tempos agora modernos, a gente chama de ciência o que usa o método científico de observação, teste, teoria, hipótese, né? Vários testes e retestes, o método científico. Ela pode ser, já foi chamada de ciência com o significado de ciência do conhecimento, né? Ciência como ter ciência de alguma coisa. Então, não é uma ciência como conhecemos agora. Ela pode ser considerada uma ciência empírica na questão de que ela é muito ligada na observação, né? Existem vários astrólogos, principalmente os astropsicólogos, os que vão estudar as pessoas, o mapa astral, as personalidades, etc., que fazem observações de estudo de caso para tentar aumentar ainda mais o arcabouço de conhecimento sobre os aspectos da astrologia que a gente tem, né? Essa é uma parte que a pesquisa em astrologia é feita, mas ela é principalmente uma linguagem simbólica e que pode ser usada para explicar praticamente quase tudo. Tudo. Coloco quase porque, né? Pode existir alguma coisa aí que eu não pensei. Mas é uma linguagem simbólica. Ela é altamente simbólica e altamente filosófica. A astrologia não trabalha com causa e efeito, gente. Nenhum astrólogo sério acha que Mercúrio manda raios do caos quando ele está retrógrado, né? Embora exista de vez em sempre essa linguagem, né? Mercúrio retrógrado causando caos. É uma linguagem de simplificação, da popularização da astrologia e etc, né? E que às vezes eu tento parar de usar, mas muitas vezes eu nem percebi e eu usei. Mas é muito isso, é muito mais uma questão de correlação, sincronia, influência na questão de perceber que quando tal coisa acontece lá em cima, coisas desse tipo acontecem aqui, né? É uma correlação. O que faz essa sincronia? O que faz essa correlação? É porque está escrito no livro de Deus? É porque estamos todos numa grande teia energética? Não sei. Cada um tem aí um conceito cosmogônico por trás, né? E esses conceitos são bem individuais e de cultura, né? E não vamos entrar nesse aspecto. Eu tenho aqui as minhas crenças,
filosóficas, religiosas, espirituais, que entram um pouco nisso, mas a astrologia em si não se preocupa com isso. Eu sou depois um pouco disso. E aí a gente traz todas as correlações e as sincronias que existe entre o que acontece lá em cima e o que acontece aqui embaixo. A astrologia também não é uma superstição. Eu aceito você não acreditar em astrologia. Eu sou o tipo de pessoa que não vou ficar batendo boca com você, né? Mas eu gostaria também que fosse respeitado a minha parte, como uma pessoa inteligente, estudada e que estuda isso há anos e que percebeu aí o valor dessa linguagem, dessa arte que é a astrologia. Ela não é uma superstição, ela não é cheia de dogmas. Na verdade, a astrologia feita de forma séria, ela leva em conta o livre-arbítrio, ela leva em conta o conceito cultural, histórico, social das pessoas, né? Ela entende que as simbologias que a astrologia traz, ela muda de acordo com o tempo em que a pessoa vive, com a cultura em que a pessoa vive. Ela tem anos e anos e séculos e milênios de observação, sabe? É uma coisa que está vindo de várias civilizações antigas, civilizações de pessoas que passavam anos observando os céus e anotando e procurando essas correlações, desde as mais óbvias até as mais sutis, né? E eu acho um pouco muito de falta de respeito você ler só o horóscopo e as coisas pops da astrologia e descartar ela só daquilo sem entender todo o arcabouço filosófico, histórico, de conhecimento, de debate que existe por trás. Então ela não é uma superstição. Você pode resolver que esse tipo de conhecimento não é importante para sua vida ou você não vai acreditar nele. Tudo bem, né? A sua prerrogativa, mas é preciso respeito. Tirando essas coisas da frente, o que não é, o que é a astrologia? A astrologia é o estudo, a arte e a linguagem que vai estudar as sincronias entre os movimentos dos astros lá em cima e os eventos e os ciclos aqui embaixo. Então, ao estudar os ciclos dos astros, eu entendo um pouco os ciclos da Terra. E se você pensar bem, isso não é nem um pouco absurdo, percebendo que os ciclos do Sol afetam a Terra de forma, né, assim, essencial, né, pode ser fatal para nós qualquer mudança no ciclo do Sol. E o ciclo da Lua também afeta a gente, é provado. As questões do tempo, que sempre foram baseadas nesse estudo dos ciclos dos astros em relação aos ciclos da Terra, eu acho muito interessante, embora eu nunca tivesse tido o tempo de estudar bastante. Os calendários mesoamericanos, eles são calendários incrivelmente complexos, sofisticados, que vão falar de vários ciclos, né? E existem alguns ciclos que eu não tenho certeza se são em relação a algum planeta, ou alguma mitologia, ou mesmo questões matemáticas, que eles eram exímios matemáticos, mas eles eram ótimos astrônomos também, né? E observavam bastante alguns ciclos astronômicos, astrológicos, sendo os principais que a gente conhece, que a gente sabe, o do Sol, da Lua e de Vênus, né? E tomavam várias decisões baseadas nesses ciclos de Vênus. E a astrologia, ela vem pegar conceitos cada vez mais sutis em relação a isso. Mas assim, gente, não só esses conceitos sutis, porque muita gente acha que a astrologia é só sobre, eu nasci em novembro, eu sou sagitariano, eu sou meio responsável. Não. Existe a astrologia das eras, existe a astrologia do tempo, do melhor tempo de se fazer uma coisa, do melhor tempo de se tomar decisões, a astrologia da parte inconsciente do ser humano, a astrologia da sociedade, né? A astrologia mundana, que vai falar de países, de ciclos dos países, de ciclos de guerra, de coisas sociais. Tudo isso
tem na astrologia, tudo isso é estudado com muita seriedade, né? Então, não se saiu dessa parte do tempo e das questões sociais humanas, né? É só que com a popularização da psicologia no mundo moderno, popularizou-se também um pouco da parte astropsicológica da astrologia. Mas existem várias coisas que são estudadas e que se percebe essa sincronicidade do que acontece em cima e o que acontece embaixo. E essa é uma das coisas básicas, conceitos filosóficos básicos da astrologia. Bom, isso é a astrologia, uma linguagem incrivelmente simbólica, com um arcabouço filosófico gigante por trás, com muita história, com sim partes científicas, né? Porque a astrologia surgiu ali junto com o estudo astronômico, com o estudo do tempo, com o estudo da agricultura, tudo no meio, mas saiu mais para ir para esse lado de arte e linguagem. E agora vamos falar um pouco sobre conceitos básicos da astrologia, assim, com que a astrologia trabalha? Quais são os pontos básicos de um astrólogo? Por exemplo, a ferramenta básica de um astrólogo, qual que é? O mapa astral. O mapa astral, seja em qual área o astrólogo tiver, ele vai fazer um mapa astral e vai estudá-lo. Ele pode também gerar outros mapas, mas é a partir de um mapa astral. A sinastria é o estudo da comparação de dois mapas astrais. O mapa composto é a soma matemática de dois mapas astrais. O mapa progressivo é a progressão de um mapa astral. Sempre tem um mapa astral do evento que o astrólogo está estudando como base. E ele é isso, ele é um mapa de um evento. Pode ser o seu nascimento, pode ser a Declaração de Independência do Brasil, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, pode ser de quando aconteceu um acidente, pode ser de quando uma empresa nasceu, pode ser de quando um processo gigante, por exemplo, a pandemia, começou. Todas essas coisas, elas podem ser estudadas astrologicamente, né? A vacina no Brasil tinha um mapa astral, ele era muito interessante. Eu me arrependo de não ter feito um vídeo estudando, mas tudo isso pode ser interpretado astrologicamente, através de um mapa astral. O mapa astral é esse aqui, para quem não conhece. Ele é uma representação simbólica do céu no momento que o evento acontece, né? Então, ele é uma esfera, ele é uma mandala. Por favor, usem isso, mostrem isso, mesmo que vocês não compreendam. Se você pedir algum conselho de algum astrólogo, algum input sobre você, sobre sua vida, sobre o que está acontecendo, não venham com listas. Isso aqui diz muito mais do que uma lista, porque aqui eu vejo se aquele Vênus em Libra que estava na lista, ele está perto do ascendente, ele está perto do descendente, ele está mais em cima, está mais embaixo. Tudo isso é dado. Tudo aqui é dado para a interpretação de um astrólogo sério. Tudo. Então, isso aqui é a nossa ferramenta principal. Ela é cheia de símbolos, como você pode ver, e no vídeo sobre o mapa astral eu vou explicar um pouquinho sobre o que é cada um desses símbolos, né? E aí o que tem nesse mapa astral, que são os conceitos, que são os elementos, que são os elementos de uma língua, ou os símbolos de uma língua, não sei, os elementos do estudo do astrólogo, né? O que o astrólogo usa para fazer as interpretações dele. Em primeiro lugar, os planetas. Gente, assim, uma coisa, eu não sei se é só uma impressão minha, mas eu acho que não deve ser, porque são anos dessa impressão. Todo mundo pensa em astrologia, pensa em signo. E às vezes esquece que o planeta é o principal, certo? Quando você fala para mim, eu sou virginiana, você está falando para mim que o Sol estava em Virgem no momento que você nasceu. O planeta é o astro principal da astrologia. Nós estudamos a influência das movimentações dos planetas aqui na Terra. Então, eles são os atores principais. Na analogia de que a astrologia é uma grande peça cósmica, eles são os atores. Aqui está a energia crua, forte, energia no seu estado primordial.
né, que os planetas representam. É importante também especificar que planeta na astrologia é um pouco diferente, muito diferente de planeta na astronomia. Na astronomia, planeta tem lá a sua definição, mas na astrologia é qualquer corpo celeste. O Sol é um planeta, a Lua é um planeta, Quiron, que é um asteroide, é um planeta, até alguns pontos matemáticos, né? Tipo o nódo lunar é um ponto matemático, é um planeta. Lilith é um ponto matemático da órbita da Lua, planeta. É mais para simplificar como esses eventos celestes, corpos celestes que têm influência aqui na Terra, certo? São coisas que têm ciclos. É o jeito que eu gosto de explicar na minha cabeça. Mas é isso. Quanto mais próximo o corpo celeste, mais influente na Terra, né? Então, por exemplo, a Lua, ela é muito mais forte astrologicamente do que Júpiter, porque ela é só um satélite, mas ela é bem próxima da Terra, né? E ela tem uma relação com a Terra bem mais influente a ponto de ter coisas que pessoas que odeiam astrologia supercéticas não vão negar para você a influência da Lua na Terra, certo? O Sol, obviamente, é o mais importante de todos, pelo seu tamanho e sua proximidade, mas tem isso. Quanto mais próximo, mais influente. Mais forte, astrologicamente, sua energia. O segundo conceito básico, que aí todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, até quem não gosta, são signos astrológicos, né? Os signos, eles são como a energia se expressa. Se os planetas são os atores, os signos é o figurino, é o personagem, né? A Lua, ela é dramática, ela é deprimida, ela é alegre, ela é meio irresponsável, ela muda de humor o tempo inteiro. Todas essas coisas é meio do personagem do astro, né? Do ator. Isso seria o signo. É o jeito que essa energia é expressa naquele evento, naquela pessoa, no que a gente está estudando. Para entender o que é signo assim de forma bem objetiva na astrologia, é importante você entender o que é o zodíaco, definição, e o que é a eclíptica. O zodíaco, resumindo, é uma faixa imaginária que passa ao redor da Terra, que é nessa faixa imaginária que acontece a eclíptica, que é o movimento aparente do Sol ao redor da Terra ao longo de um ano, né? É como nós observamos um movimento de translação, que é a órbita da Terra ao redor do Sol aqui na Terra, né? Então, o Sol, ele não nasce no mesmo lugar em qualquer momento do ano, vocês sabem disso. E aí, esse caminho do Sol, ele tem um pano de fundo, que é o zodíaco, que é essa faixa imaginária, e essa faixa imaginária do zodíaco foi dividida em 12 partes. Os outros planetas também passam por essa faixa imaginária, tá? É só porque a eclíptica é o ponto principal. Essa faixa imaginária ela foi dividida em 12 partes. Por que 12 partes? Porque 360 graus, os babilônicos adoram, né? 12, 6. Mas os babilônicos, eles foram muito importantes para a astrologia que a gente conhece no Ocidente. Mas além dessa questão cultural da Babilônia, é bem óbvio, porque 360 graus, que é uma esfera completa, é mais fácil você dividir ela em 12, 6, 3, 4, né, do que, por exemplo, 13, para as pessoas que falam aí de 13º signo zodíaco, não ia ficar muito harmônico, legal, dividir 360 por 13. Né? Então, o zodíaco foi dividido em 12 partes de 30 graus. E é isso que é um signo, entende? Então, quando a gente fala de um signo, a gente fala de um pedaço de um ciclo completo, certo? Então, quando a gente vai
Você vai perceber quando eu entrar em vídeos mais sobre os signos, que os signos, eles têm uma narrativa um atrás do outro. A gente nasce em Áries, a gente aprende o corpo e os limites em Touro, etc. Porque eles são fases de um signo, porque eles são fases de um ciclo, entende? Então, é um outro motivo, porque é importante vocês entenderem todos os signos, e também de entender que aqui no mapa astral existe todos os signos. Nenhum dos signos foi retirado do zodíaco aqui no seu mapa astral. No mínimo, ele rege uma casa. No mínimo, ele está ali dentro de uma casa com outro signo. Certo? Então, é importante entender cada um deles. E é isso que eles são. Então, quando você fala do seu signo solar, é porque o Sol está aqui, nessa parte do zodíaco. As estrelas, as constelações, elas são usadas para nomear os signos. As mitologias delas são usadas como o arcabouço dos símbolos do signo, mas elas não são corpos celestes que influenciam você, não. As constelações estão ali só como plano de fundo. Outro conceito básico, outro elemento básico da astrologia são os aspectos. Os planetas, eles estão todos ali no céu, no mapa astral. E eles não estão no vácuo, eles não estão sozinhos. Então, os aspectos, essas linhas que confundem todo mundo no mapa astral, elas vão assinalar a relação entre os signos. Essas linhas, na verdade, representam ângulos. Se o signo está a 90 graus um do outro, 150, 60, 30, 120, essas coisas. Os aspectos, eles vão falar como que essas energias de cada planeta se relacionam uma com a outra. É óbvio que quando um planeta está muito próximo um do outro, que as energias vão se influenciar e vão se fundir. E se eles estão opostos um ao outro, vai ser uma energia mais desafiante. E se eles estão a 120, é uma energia mais harmônica que vão trabalhar junto. Então, isso é muito importante. Os aspectos, eles são, assim, importantíssimos para a interpretação da astrologia, porque ele vai mostrar como que essas energias tão diferentes uma da outra juntas, elas vão se relacionar, se elas vão competir ou não. E em previsão, você pode perceber que, por exemplo, na energia do dia que eu passo, ou em qualquer outra previsão de astrologia que você for ver, que eles são muito usados, tipo, a Vênus entrou em quadratura com Plutão, cuidado disso e aquilo, porque são duas energias fortes que estão entrando em tensão neste momento. Então, você vai sentir essa tensão energética deles, entende? Então, assim, para, por exemplo, previsão ou para entender energias e influências no nosso dia a dia, os aspectos, eles são importantíssimos e eles estão ali mudando, né, sempre. A Lua faz aspectos diferentes todos os dias, né, porque ela é mais rapidinha, mas tem sempre, numa semana ou outra, um aspecto aí diferente aparecendo e você pode ouvir, né, que alguém fala, olha, gente, Marte está em oposição a Vênus, isso traz isso e isso. Ou eles estão em conjunção, então uma energia a outra vai expandir. Então é isso que o aspecto quer dizer, qual relação eles vão trazer. E aí, na analogia da grande peça cósmica, é como os atores se relacionam. A Lua e o Sol, eles são inimigos mortais, eles estão sempre em conflitos, ou eles são aliados contra Marte, ou eles nem se conversam, parecem cenas diferentes. Como que é essa relação desses atores nessa grande peça? Por último, estão as casas. As casas, eu confesso que eu acho a parte um pouco mais complexa para explicar para leigos, né? Uma vez que você entende, que você está estudando melhor astrologia, não é tão difícil assim.
mas para as pessoas que não passam muito tempo estudando astrologia, pode ser um pouco mais difícil de explicar. Mas as casas são também divisões em 12 partes, né? Uma divisão da esfera em 12 partes. Só que agora ela vai ser, enquanto os signos eles estão ali na divisão do ciclo do Sol ao redor da Terra, um ciclo completo do Sol ao redor da Terra de um ano, ou da Terra ao redor do Sol, né? A gente está falando da questão aparente geocêntrica. As casas elas vão ser essa divisão num ciclo de um dia, né? Então o Sol nasce, o topo, põe, à noite, quando ele está escondido lá atrás, lá embaixo, etc. As casas elas estão muito mais ligadas nesse movimento de rotação da Terra, do dia na Terra, do movimento do Sol em um dia. E elas são aquela parte do mapa astral em que eu falo para você, ó, eu preciso da hora que você nasceu. Ou do evento, a hora mais exata possível de que ocorreu o evento. Porque para saber dividir direitinho as casas astrológicas. O ponto inicial da divisão das casas astrológicas é o ascendente, que é um ângulo muito importante para a gente entender eventos, mas assim, no meu caso, como astropsicóloga, como a pessoa que interpreta mapa astral de pessoas, muito, muito importante o ascendente. Eu falo isso o tempo todo. Olha, se você não me trouxer o horário, eu não vou poder te dar seu ascendente, eu não vou poder interpretar seu mapa de forma melhor. E para previsões, importantíssimo. Por quê? Porque é a partir do ascendente que a gente divide as casas, e as casas elas vão falar, elas vão reger, elas vão especificar, a gente consegue esmiuçar melhor a área da vida em que as coisas acontecem. Como as casas elas estão ali nesse movimento de rotação de 24 horas do dia, elas são consideradas como se elas fossem mais próximas. Elas são um fenômeno da Terra mesmo, né? Não é dos astros em relação à Terra, é ali da Terra com ela mesma. Então, elas vão falar de coisas bem mundanas e bem práticas, de relacionamento, de família, de casa, de profissão, de viagem. Então, se você quer uma previsão para falar como que vai ser o seu mês, e você está pensando aí que você está querendo ir para a Europa, eu tenho que olhar sua casa 9. Se você está falando dos seus estudos, eu tenho que olhar a sua casa 9. Se você está falando de movimentos de viagens mais locais, eu tenho que olhar a sua casa 3. Se está falando dos seus irmãos, eu tenho que olhar a sua casa 3. Se a gente está falando de dinheiro, eu vou olhar a sua casa 2, sua casa 8. Então, assim, ela vai falar muito mais de coisas mundanas, específicas, práticas da Terra. E é por isso que eu prefiro fazer as minhas previsões no tarô com o seu ascendente. Porque aí eu também junto as previsões astrológicas, que fica bem mais fácil de saber em qual caso o eclipse está acontecendo. Se você tem um ascendente em Leão, por exemplo, é só eu dar uma contada aqui. E certo, entende? Então, o ascendente e as casas, eles são muito importantes para essa questão mais prática. Na analogia da peça, a gente fala que as casas são o palco, né? Existem vários palcos, a cozinha, a sala, o trabalho, e a casa, ela vai dizer qual palco é esse que a peça está acontecendo. É isso, esses são os 4 conceitos básicos da astrologia, os 4 elementos básicos da astrologia, mais a ferramenta básica da astrologia e os conceitos do que é a astrologia nesse vídeo. Eu vou esmiuçar cada um desses elementos básicos da astrologia em outros vídeos, né? Então, se inscreve, aperta no sininho, dá um like aqui também pro YouTube, mostrar que você gosta desses vídeos e que para ele te avisar quando os próximos estão vindo, ok? E compartilha com quem quer saber mais e mais sobre essa linguagem. Deixa as suas dúvidas aqui no comentário. É um pouco difícil para uma pessoa como eu, que estuda astrologia desde os 10 anos, entender como que algumas vezes eu falo alguma coisa que vocês não estão entendendo. Então deixa comentário lá no Instagram, deixa comentário aqui, me fala se tem alguma coisa que ficou confusa, alguma coisa que você quer saber mais, também para eu saber o que eu trago nos próximos vídeos, tá? E é isso. Um beijo. Eu vou deixar aqui um formulário de saber de interesse, porque eu estou pensando em fazer turmas pequenas
para ensinar essas coisas básicas, mas baseado no seu mapa astral. Então, além de dar um pouco de astrologia básica para vocês, eu vou colocar ela em prática no mapa astral seu ou dos outros. Eu quero formar algumas turmas menores para não ficar muito pesado para vocês e pra gente ter esse bate-papo ali na prática mesmo, né? É muito mais legal, é muito mais fácil de você entender, principalmente ascendente, casa, ângulo, quando a gente tá ali olhando o mapa astral e falando de um evento de uma pessoa, ok? Então, eu vou deixar aqui o formulário, por favor, coloque aí o interesse de vocês.